Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então hoje, pessoal, a gente vai começar a aula com o tópico de metrologia, né? E a gente vai ver um pouquinho a parte essencial de metrologia. Essa parte de metrologia ela não termina hoje, ela é uma parte inicial do curso e ela é uma parte extremamente importante porque quando a gente vai para o campo experimental, para o campo prático, que é muito recorrente na engenharia mecânica, a gente tem que ter certos cuidados, né, com a parte de instrumentação. Aqui nesse curso, a gente vai ver um pouco da parte de metrologia que tem a ver com instrumentação, quer dizer, a parte de erros, a parte de sensores, métodos de medição é parecida. Lógico que tem muita coisa que é diferente também, né, porque a gente não vai falar de sensores avançados nem nada disso, a gente só vai falar de medição com aparelhos simples. Mas os conceitos, como a gente está falando de medição, os conceitos eles acabam aparecendo tanto aqui em metrologia quanto lá em instrumentação. Então a gente vai trabalhar isso daí hoje, porque isso daí é uma coisa que vai acompanhar para você, vai acompanhar vocês pelo resto da vida de vocês, não tem jeito. Então a metrologia, pessoal, o que é a metrologia? Acho que todo mundo já sabe, mas só para a gente formalizar aqui, ela é a ciência destinada a medir as mais diversas grandezas físicas, né? Então, tudo que a gente quer medir, a gente vai cair lá na metrologia. Essas grandezas podem não ser perceptíveis ao nível de sensibilidade humano, mas podem podem destinar uma aplicação ao total fracasso. Então, por exemplo, tem coisas que a gente mede, rugosidade, por exemplo. A gente até consegue sentir que algo é mais áspero, outra coisa é mais lisinha e tal. E é até visual às vezes, né? Se você pegar uma superfície polida de baixíssima rugosidade, você consegue perceber uma diferença, mas no olho nu ou no tato você não consegue medir isso. Na minha área de atuação, que é vibrações, também, quando algo vibra, muitas vezes a amplitude de vibração não é nem visível, né? Você sente com a mão, mas não é visível e a frequência é tão alta que você não sabe dizer que frequência é aquela. Você só sabe que está vibrando, você sente uma vibração ali, mas não dá para muito distinguir com a nossa sensibilidade, né? Um bom exemplo que eu tenho sobre esse desastre aí de uma aplicação vindo da parte de metrologia é do Fiat Stilo. Não sei se algum de vocês tem esse carro. Se tiver, eu recomendo que venda. Enfim, eu pude acompanhar esse caso de perto quando eu estava lá na Unicamp ainda. Então, você tem uma notícia aqui de 2010, olha só, que a Fiat terá que fazer recall do estilo. A montadora deverá pagar 3 milhões de multa por defeito em roda. O órgão recomenda que consumidores procurem imediatamente a empresa. E aqui está o estilo e a roda traseira aqui está fora e tal. Esse caso, contando mais em detalhes para vocês, foi o seguinte: o Fiat Stilo, em algumas unidades, se eu não me engano foram umas 10 unidades, ele tinha um problema no qual a roda traseira se soltava enquanto você estava andando com o carro. Em alguns casos houve um acidente mais leve, em alguns outros casos o acidente foi mais grave e pessoas morreram. Lógico que quando você compra um veículo, você está confiante de que as rodas vão permanecer nele pelo tempo que você acha adequado. E não foi o caso aqui no Estilo, né? E digo mais, eu conheci o professor da Unicamp que fez a consultoria para a Fiat e declarou que a Fiat era culpada, que foi esse professor aqui, o professor Itamar, né? Hoje ele já é aposentado, mas na época ele trabalhou lá.
E enfim, não precisa ler aqui essas coisas, mas o caso foi que na época eles precisavam, a Fiat precisava de laudos para saber, né, para que alguém dissesse se ela era culpada ou se ela não era culpada pelos acidentes, aí, né, pelas falhas do estilo. E o que aconteceu foi que a roda traseira, deixa eu ver se eu consigo fazer até um desenho aqui para vocês. Isso. A roda traseira desse carro, o cubo da roda traseira, na verdade, ele era assim, ó. Como que ele entrava ali? Você tinha o eixo aqui, eu vou desenhar o eixo aqui, assim, desenhar mais grossinho assim. Pronto. E aí você tinha o cubo que tinha que se ajustar aqui, ó. Então ele ia entrar aqui, vou desenhar ele até de outra cor, vou desenhar ele de preto. Então ele vinha aqui, assim. Né? E aí ele ficava ajustado aqui no eixo, né? Ele tem uma geometria dele aqui assim. E aí aqui nesse cubo você tinha a parte de freio tambor, não sei o que, e preso ao cubo, e tinha os parafusos, né, que vão para as rodas. Então, não sei se era parafuso, se era porca, o que era nesse carro, mas os parafusinhos aqui para você prender a porca. Então isso daqui que tá aqui, essa parte preta aqui, é o cubo da roda. Como que você coloca esse cubo aqui? Como que você prende esse cubo aqui no eixo, lá no caso do estilo? Você prende ele fazendo algo que a gente chama de ajuste por interferência. Então o que vai acontecer? Esse diâmetro interno aqui, ó, do cubo, ele é um pouquinho menor do que o diâmetro externo do eixo. Ele é menor mesmo. E aí você vai, entre aspas, socar esse cubo aí, né? Você vai fazer um ajuste, por isso que chama ajuste por interferência, porque você vai tentar colocar o eixo no buraquinho ali que é menor do que o eixo. Então você vai ter muito atrito aqui nessa região. Você vai ter muita tensão, né? E muito atrito. E assim o cubo fica preso aí. Parece uma boa ideia. Mas qual que foi o problema? Quando você vai fazer o ajuste por interferência, o que acontece? Você tem lá, vamos olhar a superfície do cubo de frente aqui. Né? Então você tem a parte... Muito bem com esse círculo aqui. Você tem a parte externa aqui, ó. E você tem a parte interna do cubo. Assim, mais ou menos. Não está bem centralizado, mas vamos lá. Então você vai colocar o eixo aqui nesse buraquinho aqui, ó. Certo? O que vai acontecer? Aqui, essa superfície interna desse buraquinho aqui, ó, ela tem que ter... Desculpa pelo barulho aí, meus vizinhos eles estão fazendo muita reforma aqui. Ela tem que ter uma rugosidade muito baixa. Tá certo? Porque o que acontece? Vamos imaginar que a gente deu um mega zoom aqui nessa região aqui, ó. Aqui a gente vai ter uma baita de um acúmulo de tensões nessa região aqui, né? Então a gente quer que essa região aqui ela seja mais lisinha possível. A gente não quer que ela tenha um perfil mais acidentado assim, ó. A gente não quer isso. Porque o que acontece? Toda vez que você tem uma geometria mais aguda assim, ó, né? Você propicia a formação de trincas, né? Então você propicia a formação de trincas quando você tem isso daqui. É a mesma coisa que você pegar uma folha de papel. Imagina que você tem uma folha de papel assim, ó, certo? E aí você vai puxar ela com as suas mãos aqui pelo lado, assim, uma mão aqui, outra mão aqui, e você vai puxar essa folha de papel assim. Onde que ela vai rasgar? Eu não faço a mínima ideia. Mas se eu fizer um cortinho aqui, ó, e puxar de novo, eu tenho certeza que ela vai começar a rasgar exatamente aqui, ó.
Depois vai fazer um caminho, sei lá, né? Mas ela vai começar a rasgar exatamente aqui, ó. Então, esse ponto aqui é um ponto que a gente chama de ponto de acúmulo de tensões. Toda vez que você tem uma superfície muito aguda, você tem um ponto de acúmulo de tensões. E não precisa nem ser rugosidade. Nesse caso era rugosidade, mas em algumas peças pode ser canto vivo, por exemplo. Se você tiver um canto vivo, também você tem um ponto de acúmulo de tensões. Vamos dizer que você está fazendo um eixo lá no seu torno. Ô Jesus! Agora ficou bom, né? Então vamos dizer que você está fazendo um eixo lá no seu torno. Se você vai fazer um eixo que tem duas seções assim, ó, uma seção de diâmetro maior e uma seção de diâmetro menor, normalmente o que a gente faz é um arredondado aqui, ó. Oh, cara, desculpa aí, pessoal. É um arredondado aqui entre uma seção e outra. Por que a gente faz esse arredondado aqui, ó? Né? Porque a gente quer evitar pontos de acúmulo de tensão, porque senão esse eixo ele vai trincar exatamente aqui, e a gente não quer. Então por isso que sempre tem essas arredondadas assim, tá? E aqui é a mesma coisa, você cria um ponto de acúmulo de tensão, aí você vem com um eixo que é mais largo do que o diâmetro aqui do buraco aqui, do furo, você faz um ajuste por interferência, onde você vai ter uma tensão muito grande, e você pode incrustar uma trinca. Então, o que acontecia? O que aconteceu em alguns casos? Gente, esse barulho está me desconcentrando. O que aconteceu em alguns casos? Essa trinca realmente incrustou, né? Você começou a formar a trinca aqui. E aí você faz uma trinquinha assim, ó. Beleza. Depois de um tempo de uso, você vai rodando com o carro, vai aplicando cargas cíclicas aqui, essa trinca ela vai aumentando. Quando ela aumenta a trinca, o que acontece? É a mesma coisa que eu fizesse como se fosse um corte nesse cubo aqui. Aí eu tenho uma tensão muito alta aqui dentro, que está empurrando esse cubo para fora, assim, e eu vou criar um ponto fraco aqui na minha estrutura, então ela vai abrir. Quando ela abrir, o que vai acontecer? Eu vou perder tensão aqui. Se eu perder tensão dentro do cubo aqui, eu vou perder força de atrito. Se eu perder força de atrito, esse cubo corre o risco de sair da roda. De sair do eixo, na verdade, que foi o que aconteceu. Então, esse processo todo aqui, por causa só de uma rugosidade superficial que foi projetada errada, que foi medida errada, por causa de uma rugosidade superficial, a gente teve esse baita problema aqui. Tá? Então, esse é o tipo de um caso que metrologia simples poderia ter resolvido. Nossa senhora. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Os caras tá furando a parede com um pogobol, acho. Né? Tudo bem. Vamos lá, pessoal. Então, voltando aqui para o nosso assunto, esse foi um caso grande que aconteceu aí. Não sei se alguns de vocês ficaram sabendo, outros não. Mas acabou culminando aí na extinção da linha do Fiat Stilo, aí, um baita prejuízo para a Fiat. Voltando aqui, a gente tem algumas unidades que são básicas, né? Então, primeiro, a gente vai tratar aqui no nosso curso majoritariamente de Sistema Internacional de Unidades, que é o famoso SI, e a gente vai, às vezes, tratar de sistemas como o sistema britânico de unidades, lá, sistema inglês, mas para vocês conhecerem as unidades, mas o sistema de unidades oficial do Brasil e de muitos países do mundo é o sistema internacional. E o sistema internacional ele é composto por 7 unidades básicas, que são essas daqui, ó. Quando a gente está em sala de aula, eu faço uma brincadeirinha com o pessoal para ver se todo mundo sabe o que é cada unidade dessa, o que cada unidade dessas mede, né? Então tem algumas que são fáceis aqui, ó. Vou começar aqui e vou no sentido horário aqui. Então a gente tem o S, que é segundo, então a gente vai medir tempo, né? Então tá aqui. Aqui, tempo, isso. Depois a gente tem o quilograma, que acho que é a mais conhecida de todas, uma das mais, né? Metro e quilograma são as mais conhecidas mesmo. Quilograma, onde a gente vai medir massa, não vai falar peso, hein? Massa.
Depois a gente tem o mol. Mol também, todo mundo que prestou vestibular aí conhece o mol, que a gente mede quantidade de substância com mol. Eu honestamente eu acho esquisito o mol ser uma unidade, porque mol é só um número, né? Mas vamos lá. Temos o mol aqui, 6,022 vezes 1023. Jesus. Depois a gente tem o CD aqui. CD não é aquela mídia física que você ouvia quando você era adolescente. CD é uma unidade que se chama candela. Candela é algo que se utiliza para medir intensidade luminosa. Tá? Depois daqui para cá ficou fácil de novo, né? Acho que candela é a menos usual aqui para nós, porque a gente não mexe muito com ótica. Depois a gente vai para o K, muita atenção, K maiúsculo, né? O quilograma de massa aqui, né? Esse Kzinho aqui, que é o prefixo da unidade grama, ele é um K minúsculo, não é K maiúsculo. K maiúsculo é temperatura, Kelvin, né? Depois a gente tem o A, que é corrente elétrica, ampere. E depois, por último, o rei de todos aí, que é o metro, né? Que a gente usa para medir distâncias, comprimentos, enfim, tamanhos, né? Então a gente tem essas 7 unidades. Essas são as unidades básicas do sistema internacional. Todas as outras unidades são derivadas destas 7 unidades básicas. Isso é mais importante. Então olha só, tem várias aqui, várias. Uma delas que eu gosto bastante de chamar a atenção é logo a primeira, que é o ângulo plano, né? O ângulo é um ângulo normal que a gente mede. No sistema internacional a gente mede ele em radianos, não em graus. E a unidade de radiano é metro por metro. Tá? Então a gente tem uma unidade dimensional que a gente chama de dimensional analítica de 1, né? Porque como você está dividindo metro por metro, o resultado aqui dá 1, né? Você tem um ângulo, ele é algo que que ele até tem unidade, mas que essa unidade é adimensional. Essa unidade ela já não tem, ela é simplificável, né? Ela não tem uma forma mínima aí que ainda dependa de alguma coisa. Ângulos sólidos também, eu vou falar para vocês que eu nem sei muito bem como que se mede um ângulo sólido, mas tem os esferoradianos aqui, que é metro quadrado por metro quadrado. Atividade catalítica, radioativa, capacitância. A capacitância é legal, né? Porque a capacitância a gente mede em Faradays, né? E Faraday, você tem a unidade dimensional analítica aqui, que a dimensional analítica, ela é escrita só com base nas unidades base mesmo do SI, nas 7 bases, né? Então você tem ampere ao quadrado, segundo a quarta aqui, né? Segundo ao quadrado, dividido por quilograma metro quadrado. Ou, o que é mais simples aqui, ampere por segundo volt. Então você vê, volt é uma unidade SI, mas não é uma unidade básica, né? Volt é uma unidade derivada. O Coulomb também a gente tem aqui. O Coulomb, ele é uma unidade SI, mas a dimensional analítica dela, que é igual à sintética no caso, é ampere segundo, né? Ou se preferir, ampere é coulombs por segundo, né? Carga por tempo é corrente. E assim por diante, pessoal. Tem várias aqui interessantes. Algumas é importante a gente saber. Por exemplo, Joule é super importante, que é quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado, ou Newton vezes metro. E é engraçado porque momento, né, quando você está estudando momento lá em mecânica, também é Newton vezes metro, a mesma unidade dimensional sintética, mas ninguém calcula momento em Joule, porque ninguém é louco, né? Porque momento não é energia. Então tem essas coisas. Você vê que coisas que têm a mesma unidade podem significar coisas totalmente diferentes. Deixa eu ver alguma. Newton, também quilograma metro por segundo ao quadrado, também clássica. Hertz também é legal saber, que é 1 sobre segundo. E deixa eu ver, Tesla, Lux é candela por metro quadrado, que é uma unidade de luminosidade. Watt, acho que todo mundo sabe, né, que é joule por segundo. Pascal é Newton por metro quadrado, também tem que saber. Depois tem ohms, graus Celsius aqui, que é muito parecido com Kelvin, né? A escala é a mesma, só muda o zero, onde aqui está. E o volt, olha só, a unidade de volt
a unidade dimensional analítica é quilograma metro quadrado por segundo ao cubo ampere. Veja que lindo. Ou watt por ampere. Então, se você estava curioso aí com volt, como que escrevia volt, volt se escreve assim. Beleza. Tudo isso é sistema internacional. Depois a gente tem os prefixos, pessoal. Isso daqui, assim, eu vou falar para vocês, é muito importante de se saber, e a gente que é engenheiro é ainda mais importante de não errar, né? Lógico que tem alguns professores que são extremamente rigorosos. Eu não sou tão rigoroso assim, eu dou uns puxãozinhos de orelha, mas eu não fico descontando tanto ponto assim por causa de unidade em prova, mas as coisas têm que ter unidade, pessoal, sabe? Quando vocês estão desenhando, por exemplo, um gráfico, tem gente que tem a capacidade de desenhar um gráfico e não colocar nem título nos eixos, você não sabe nem o que pelo que está desenhado ali. E tem gente que põe título, mas não põe unidade, né? E isso fica ainda mais triste quando você vê que o gráfico ele pode não necessariamente ser em escala linear, ele pode ser em escala logarítmica, por exemplo. E aí, se você não põe em unidade, ou se você não diz qual é a referência do seu decibel, por exemplo, se estiver em escala dB, vai ficar impossível de ler aquele gráfico. Então, as coisas têm que ter unidade. Quanto mais tempo de engenharia vocês tiverem, mais chatos vocês vão ficar com unidades. Isso é natural, né? Então, muita atenção às unidades e muita atenção também aos prefixos das unidades, tá, pessoal? Porque prefixo de unidade tem um jeitinho certo de escrever. Então, aqui a gente está fazendo a tabela dos prefixos aqui para a unidade metro. Então, metro está bem aqui no meio, tá vendo? Metro aqui é unidade pura, né? Um metro aqui está com um Mzinho. E aí a gente tem alguns fatores de 10, tanto para cima quanto para baixo, que tem que saber. Por exemplo, aqui a unidade é metro. Você tem o decâmetro, que são 10 metros, né? E o prefixo é um D maiúsculo com A minúsculo, isso é um decâmetro. Hectômetro, por incrível que pareça, tem coisas que são medidas em hectômetros, tá? Um hectômetro são 100 metros e o prefixo é um H maiúsculo. Quilômetro, e aqui está errado o quilômetro, porque esse K de quilômetro aqui é minúsculo, tá? Reparei agora isso aqui. O K é minúsculo de quilômetro, não maiúsculo, tá? Porque o K maiúsculo é para Kelvin. Aqui está escrito Kelvin metro, não está escrito quilômetro. Depois a gente tem megâmetro, que são 10 a sexta metros, né? Ou 1000 quilômetros. O prefixo é um M maiúsculo. Lá em mecânica dos materiais, por exemplo, teve uma vez que eu dei uma prova e eu coloquei uma força lá em meganewtons, né? Então a unidade era mN. E eu fiquei precisando explicar no meio da prova o que era um meganewton, porque as pessoas não estavam entendendo o que é um mN. Né? E aqui mm, quando você dá as coisas em megâmetros também, as pessoas perguntam se você não errou o milímetro. E não, ninguém errou milímetro aqui. Milímetro, repara, milímetro com M minúsculo, tá vendo? Essas coisas são pensadas justamente para não ter essas discrepâncias. Depois tem o gigâmetro, que é 10 a 9 metros, ou 1 milhão de quilômetros. E o terâmetro, que é 10 a 12 metros, ou 1 bilhão de quilômetros. E aí a gente tem também os prefixos aqui para escalas abaixo de 1 metro, né? Então a gente tem um decímetro, que é 10 a menos 1 metros, ou 10 centímetros. O centímetro, que todo mundo está muito acostumado, né? Todo mundo trabalha com a reguinha lá em centímetros desde a escolinha. Então é 10 a menos 2 metros. Tem pessoal que esquece que é 10 a menos 2, hein? O centímetro é dividir o metro por 100, né? Então 10 a menos 2. Milímetro também todo mundo está bem acostumado, 10 a menos 3 metros. Depois tem o micrômetro, né? Que o prefixo é a letra grega mi, aqui então mn, que é 10 a menos 6 metros. Depois tem o nanômetro, nano também todo mundo está acostumado aí, que é 10 a menos 9 metros. E depois tem algumas unidades aqui. Tem o picômetro, que é 10 a menos 12 metros. Isso aqui já é escala subatômica. O Einstein,
quando ele tratava de escala atômica, ele usava uma unidade que se chama angstrom. Um angstrom é 10 elevado a menos 10 metros, então o picômetro já está bem pequenininho aqui. Depois tem o femtômetro, que é 10 a menos 15, e o atômetro, que é 10 a menos 18 metros. Desconheço algo que possa ser medido em atômetros, mas vai que tem, né? Beleza. Então essas são as unidades básicas aqui e os prefixos, né? Na verdade aqui não é unidade, aqui, esses são os prefixos básicos aqui que a gente pode utilizar para toda a unidade SI. Não tem problema nenhum. Hoje a gente vai falar sobre, a gente tem alguns instrumentos, a gente tem 4 instrumentos básicos na parte de metrologia para tecnologia mecânica, e a gente vai falar sobre 3 deles. A gente vai falar da régua graduada, por incrível que pareça, ainda há o que aprender sobre como usar uma régua. A gente vai falar sobre o paquímetro e sobre o micrômetro. Eu coloquei o relógio comparador aqui também, mas a gente não vai utilizar o relógio comparador aqui, apesar dele ter uma boa utilidade, principalmente quando a gente estiver trabalhando com coisas que giram, né? Mas no caso aqui a gente, nessa apresentação aqui eu não coloquei nada de relógio comparador. Sobre a régua, pessoal, a régua que a gente está acostumado, né, régua em metros, centímetros e milímetros, sisteminha SI, ela é essa metade superior dessa régua aqui, né? Então você tem os centímetros aqui, você tem um risquinho maior a cada 5 milímetros, e aí os risquinhos menores aqui dividem a sua régua de 1 em 1 milímetro, né? Então isso daqui é algo tranquilo de se ler. Todo mundo já sabe ler o resultado que sai de uma régua, né? Mas a gente tem a régua do Sistema Internacional aqui também, ó. E a régua do Sistema Internacional ela é interessante de se ler, vamos dizer assim. Porque você repara que eu tenho algumas graduações diferentes aqui, ó, né? Primeiro, a distância do 1 para o 2 aqui, por exemplo, é de 1 polegada. E no Sistema Internacional se mede muitas coisas em frações de polegadas, né? Então, por isso que tem aqui, ó, se você pegar do 1 até esse risco maior aqui, ó, isso aqui é meia polegada. Então, aqui eu tenho meia polegada e meia polegada. Depois ela está dividida em 2 de novo por esses tracinhos menores aqui, ó. Então, esse tracinho menor divide a polegada em 4 partes. Então, a gente tem os quartos aqui, ó. Depois aqui nessa cerquinha aqui de baixo a gente tem os oitavos, né? Então, 1 oitavo, 2 oitavos que é um quarto, 3 oitavos, 4 oitavos que é meio, e assim por diante. Vai em oitavos aqui. Depois aqui embaixo em 16 avos e depois aqui embaixo em 32 avos. Né? Então você vai lendo da escala maior para menor. Né? Ele colocou um exemplo aqui, ó. Nesse risquinho aqui a gente leu 1 polegada aqui, depois aqui tem mais meia, se a gente está na escala, aliás, mais um quarto. Se a gente está na escala dos 32 avos aqui, isso aqui é 8 32 avos, 9, 10, 11. Então tem 1 polegada e 11 32 avos de polegada aqui, né? Aqui mediu 2 polegadas e meia, tá pegando bem o risquinho do meio aqui, e assim por diante. Então você tem que dar um pouco mais de trabalho aí para você ler uma régua ou uma trena que esteja graduada em sistema britânico, né? Sistema inglês aí, unidades inglesas. Eu tinha um professor uns professores muito figura. Eu tinha um professor que chamava as unidades inglesas de unidades feudais. Enfim. E aí, só para você saber, a gente tem 100 centímetros dá 1 metro, certo? E nas unidades inglesas, 12 polegadas vai dar um pé. Um pé é 30,5 centímetros, mais ou menos, bem aproximadamente. Então, se você precisar um dia desse número, 12 polegadas vai dar um pé. E 1 polegada, se a gente converter para centímetros, 1 polegada dá 2,54 centímetros. Também é algo interessante de você ter em mente aí se você precisar fazer alguma conversão rápida. Seguindo, aí a gente tem o paquímetro. O paquímetro, eu vou tentar, deixa eu ver se eu
até eu vou dar uma explicação aqui para vocês ao vivaço, depois vou ver se eu consigo aqui, depois eu explico na coisa aqui também. Opa, tem uma mensagem aqui, deixa eu ver. Opa, não tinha visto aqui a mensagem de vocês, se a rugosidade ela depende do material ou do processo de fabricação. Dos dois, Renato, a rugosidade ela sim depende do material, tem material que é mais fácil você trabalhar a rugosidade, tem material que é mais difícil, mas depois disso você trabalha no processo de fabricação, né? Para você ter uma ideia, quando a gente tem eixos de diâmetro muito grande, num eixo, toda a tensão de torção do eixo, ela se acumula na parte externa do eixo. Então, se o diâmetro do eixo é muito grande e ele transmite muito torque, muito momento, ele naturalmente ele já tem que ser um eixo polido, para que não tenha ponto de acumulação de tensão na superfície do eixo. Mas se você pegar um eixo de uma usina hidrelétrica, por exemplo, usina de Itaipu, lá que eu já tive a oportunidade de visitar, ele é bem polido mesmo, que é para você não ter isso daí. E aí você trabalha no processo de fabricação mesmo, no processo de acabamento da sua peça, tá? Lógico que tem materiais que são muito frágeis, então se você polir, você acaba arrancando pedaços do material e nunca você vai chegar num acabamento tão legal. Mas tem outros metais que sim, que aí depende muito fortemente do processo de produção. Eu vou tentar fazer um negócio aqui, vejamos se eu consigo agora. Vou virar isso aqui para a câmera. Aqui no Teams eu vou descompartilhar a minha tela e eu vou me colocar em destaque. Aí, beleza. Então, isso. Acho que vai funcionar dessa forma. Eu tenho aqui na minha mão, pessoal, um paquímetro. O paquímetro é isso aqui, ó. É isso aqui. Esse instrumento aqui, ó. Certo? Não sei se esse troço vai focar muito bem, porque ele fica tentando achar minha cara para focar aqui. Mas isso aqui é um paquímetro, ó. Como que serve? Para que serve o paquímetro? O paquímetro serve para a gente medir as coisas com uma determinada precisão. A gente utiliza muito o paquímetro num laboratório de engenharia mecânica, numa oficina de engenharia mecânica, porque ele é muito prático. Ele tem uma praticidade muito grande, né? Oferece uma praticidade muito grande. Tanto é que tem algumas... Deixa eu ver se o meu tá aqui. Meu tá aqui. Deixa eu pegar. Apesar do barulho não morrer. Tem algumas lojas que até vendem uns paquímetros de plástico. Esse aqui é de PVC mesmo, funciona bonitinho. E porque ele é muito prático, né, de você medir. Então você pega um objeto, eu vou pegar esse negócio aqui que sobrou da instalação da NET aqui na minha casa, e a gente pode medir isso daqui, né? Então o primeiro jeito e mais simples, agora eu tenho um paquímetro de padrão aqui, que esse aqui é de metal. O primeiro jeito e mais simples de medir é você utilizar esse bico interno aqui, né? Então o que você vai fazer? Deixa eu deixar ele viradinho assim, mas ele fica ruim para mim usar. Primeira coisa, como que eu manipulo um paquímetro? Tem duas coisas que você tem que se atentar. Eu tenho aqui, ó, vamos deixar assim. Eu tenho aqui um parafusinho. Esse parafuso ele serve para travar essa garra articulada aqui. Então, se eu der um leve aperto, não preciso enterrar o dedo no paquímetro. Se eu der um leve aperto, eu já não consigo mais puxar. Então, eu tenho que soltar essa trava e eu sempre vou manipular ele com dedão aqui, ó, nessa bolinha que tem aqui, ó. Então, você vai manipular o seu paquímetro dessa forma. Não precisa, quando você for medir alguma coisa, não precisa forçar na peça. O que você quer que aconteça, ó, até você tem esse bico aqui, se você olhar de perto, ó, ele tem um chanfro aqui, tá vendo? É como se ele fosse afiadinho aqui, ó, que é para você poder encostar na sua peça delicadamente, né? Sem você provocar nenhuma deformação, nem no paquímetro, nem na peça, né? Então, como que eu vou fazer, por exemplo? Eu vou colocar essas garras aqui por fora assim, vou encostar, beleza, encostou, o que você faz?
Se você conseguir com sua mão, você trava o paquímetro primeiro, travou o paquímetro, você tira a peça e aí você está pronto para medir o que o paquímetro está informando aqui para você. A minha câmera ela quer muito focar na minha cara. Agora ela focou no paquímetro. Tá vendo? E você vai usar essas duas escalas, essa escala normal que você tem aqui e essa escalinha de baixo, que a gente chama de nônio, para você ler. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que lê. Ainda não vai ser neste momento. Porque o paquímetro tem mais alguns modos de você medir as coisas. Não é o principal, lógico, é com essa garra aqui para a gente medir coisas externas. Né? Então eu vou medir uma medida externa aqui na minha peça. Tá aqui, ó. Beleza. Tá? E é só ler o que deu aqui. Eu consigo medir também diâmetros internos. Até tem algo muito conveniente aqui, não sei como veio para aqui, mas é um durex. Então eu quero medir o diâmetro interno aqui. Como é que eu faço para medir o diâmetro interno? Se você é uma pessoa que não conhece, você vai tentar alinhar esse bico aqui e vai fazer bobagem, né? Por quê? Porque eu tenho uma garra aqui atrás, tá vendo? Essa garra ela abre quando eu abro o meu paquímetro. E aí essa garra ela serve justamente para você colocar aqui e ela vai tocar no diâmetro interno aqui, ó. E aí você, como ela está abrindo, você consegue pegar o maior diâmetro interno, né? Então eu peguei o maior diâmetro interno aqui, tiramos a peça. Não é, lógico que estou fazendo só para mostrar para vocês, tem que tomar mais cuidado. E aí eu já estou pronto para ler o que vai dar aqui no meu nônio, né? Então meu diâmetro interno lá era essa medida aqui, ó, né? E como é diâmetro, você normalmente quando você coloca a garra aqui dentro, você dá uma forçadinha para você pegar a maior medida que vai ser o diâmetro interno. E aí você tira e mede. Então já tem dois jeitos de medir, ó. Você tem a garra principal, que está aqui, e você tem a garra para medir diâmetro interno, que está aqui, ó. O que mais que eu meço com paquímetro? Eu meço profundidades, né? Não tem nada profundo aqui que eu possa medir aqui. Deixa eu ver. Devia ter me preparado melhor essa aula. Mas eu consigo medir profundidades. Então, como que eu meço profundidades? Quando você abre o paquímetro, olha aqui embaixo, ó. Quando você abre o paquímetro, sai uma haste aqui do seu paquímetro. E aí você utiliza essa haste para tocar no fundo daquilo que você quer medir. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o meu porta-canetas. Então tá aqui meu porta-canetas. Quero medir a profundidade dele. Como que eu vou fazer? Eu vou encostar o meu paquímetro aqui na borda, assim, e vou empurrar, né? Eu vou abrir o meu paquímetro de forma que a haste desça. A hora que ela tocar lá no fundo, eu tiro, a haste está aberta aqui, não tem problema, e aí eu já consigo ler de novo aqui na minha escala, utilizando o meu nônio aqui, eu consigo ler qual que é a medida aí de profundidade do meu porta-caneta aqui. Você pode medir várias profundidades. E tem um quarto método de medição, deixa eu ver se eu consigo mostrar, isso aqui é bom, que é um método para você medir degraus, né? Então o meu paquímetro ele vem com estojo assim, esse é o estojo, e vamos dizer que eu quero, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Estão vendo que tem um rebaixo aqui, ó? Tem uma parte mais alta e uma parte mais baixa. Eu quero medir essa distância aqui, ó. Então como que eu faço? Se você olhar aqui no seu paquímetro, esse paquímetro aqui é bom para isso. Ele tem uma parte retinha aqui em cima, tá vendo? Ele é reto aqui. Se você pegar o meu outro paquímetro, deixa eu ver, o outro também é reto. Mas eu estava usando um esses dias que não era reto. Então o que que eu faço? Eu vou colocar minha peça aqui. Eu vou encostar a parte de baixo aqui do meu paquímetro, aqui nessa superfície inferior, assim. E aí a parte de cima, eu vou abrir, assim, ó. Então a parte de cima está encostando em cima, aqui, ó. E a parte de baixo está encostando embaixo. As duas partes retas aqui, ó. A hora que eu tiro, eu consigo medir aqui, ó. O meu deu exatamente 7 milímetros. Aqui, ó. Essa distânciazinha aqui que abriu. Vamos, câmera. Aqui. É que na câmera é ruim de ver porque vocês não estão vendo ele bem de frente, assim. Para ler o paquímetro, você tem que estar bem de frente com ele. Senão você tem uma impressão errada. Beleza. Então, são esses 4 jeitos de medir. A gente tem a pinça interna aqui, a garra interna, que é para medir diâmetros ou medidas exteriores, né? Então, vou medir assim.
Eu tenho a garra para diâmetros internos, que eu vou medir assim. Eu tenho a haste aqui de profundidade, que eu vou encostar aqui. Aqui, ó. Vou encostar aqui, vou medir a profundidade. E eu tenho a parte de medição de degrau, que eu vou encostar uma parte aqui, a parte de baixo na parte mais baixa aqui, e a parte mais alta a gente abre o paquímetro, encosta lá e tá medindo. Então a gente tem esses 4 jeitos de medir com o paquímetro. Eu gosto de dar essa aula com prática, né? Quando a gente está em aula presencial, eu dou isso no laboratório e eu tenho várias peças lá para vocês medirem, é bem legal. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver, para minha tela compartilhada. Aqui. Então vamos lá. Agora, aqui no nosso paquímetro, a gente tem alguns nomes aqui para as coisas, né? Então a gente tem, por exemplo, 1 e 2 é a garra fixa e móvel, né? Que a garra em si, ela não é só essa pontinha aqui de trás. A garra, ela é a parte toda, né? Então no paquímetro você tem a parte de cima que está presa aqui na escala, que é a fixa, e a parte de baixo aqui, que é a parte móvel, que desce e sobe aqui pela escala. Depois 3 e 11, aqui, vamos ver, 3 está aqui, esse é o nônio em polegadas, e 11 está aqui, esse é o nônio em milímetros. Então esse paquímetro que está aí, ele tem 2 escalas, ele tem a escala em polegadas e a escala em milímetros. Número 4 é o fixador, que é aquele parafusinho que eu mostrei para vocês. Número 5 é o cursor, cadê o número 5? Está aqui, ó, que faz parte da garra móvel aqui, né? Número 6 e 13, escalas em polegadas e milímetros, que é essa escala de cima em polegadas e de baixo em milímetros. 7 e 8, bico e encosto fixo, né? Então, aqui o bico fixo e aqui o encosto fixo. 9 e 10, bico e encosto móvel, que são partes da garra móvel aqui. E 12, que é onde você põe o seu dedãozinho aqui, que é um impulsor, né? Que é a maneira correta de você mexer no seu paquímetro. Como que eu faço a medição, pessoal? Essa parte é legal, ó. Lógico, se você tem um paquímetro digital, é só você ler o número mesmo. Mas é legal você saber mexer com um paquímetro analógico, assim, ó, porque esse é o tipo de coisa, esse é o tipo de conhecimento que você tem que ter, sabe? Não tem essa de usar paquímetro digital. Aí sempre acontece isso, né? Quando você entra numa empresa, tem um pessoal lá do chão de fábrica que quer ver se o engenheiro é bom mesmo, né? Tem direto. E aí você vai medir uma peça lá, o cara vai de propósito te dar um paquímetro analógico para ver se você sabe medir. E aí de você, se você não souber medir, vira motivo de sarro do pessoal lá do chão de fábrica, porque você, engenheiro sabe porcaria nenhuma. Então essas coisas tem que saber. Como que eu leio essa escala aqui, ó? Eu vou pegar uma medida qualquer aqui para pôr no meu paquímetro, só para vocês terem uma ideia. Mas o que a gente vai fazer, ó? Aqui embaixo eu tenho o nônio, né, que é aquela parte da garra móvel. E aqui em cima eu tenho a escala fixa. Então o que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou olhar onde que está o zero do nônio para eu saber como que está a minha garra, aliás, para eu saber qual que é a primeira parte da minha medição. Então eu vou colocar aqui assim, por exemplo, o meu paquímetro aqui. Deixa eu... E agora vai ser aquele parto para fazer ele focar. Vamos ver se eu consigo aqui. Deixa eu... Peraí. Calma que a professora trabalhando, ele consegue. Vamos colocar em destaque de novo, se eu já estou em destaque. Então está aparecendo aí para vocês. Eu coloquei uma medida aqui, qualquer aqui, ó. Então se você olhar aqui no meu paquímetro, deixa eu compartilhar a tela. Isso. Se você olhar aqui no meu paquímetro, ó, aí, focou até rápido.
Onde que está o zero? Não esse zero depois do 9 aqui, ó. Tem que ser este zero aqui, ó. Esse primeiro zero aqui, ó. Onde que está esse zero? Ó? Vamos deixar ele bem de frente assim, ó. Esse zero, ele está depois do 2 centímetros e 1 milímetro aqui, tá vendo? Ó? Então, eu já sei que eu tenho 21 milímetros aí, ó. Né? A primeira parte da minha medida, que são os milímetros inteiros, eu tenho. Só que você vê que o zero, ele não está exatamente alinhado no 21 milímetros. Ele está entre o 21 e o 22. Né? Ele não está tão alinhadinho assim. Então, agora, a gente tem que utilizar esse nônio aqui embaixo para saber exatamente qual que é o alinhamento. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Aqui estamos em... Ler eu consigo, né? Lógico, eu queria ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, se você olhar aqui no nônio, aí, ó, agora ficou top, hein? Se você olhar no nônio, você vai ver que alguns risquinhos do nônio estão depois do milímetro, né? Então, se você olhar aqui nesse zero, aqui no comecinho, aqui, nesse primeiro zero aqui, ó. Se você olhar aqui, o que está acontecendo? O zero, ele está depois do 21 milímetros, tá vendo? E os risquinhos, eles estão sempre depois do risquinho de milímetro. Até quando você chega ali no 6, ó. Quando eu chego aqui no 6 do nônio, aqui, ó, exatamente aqui na verdade, um risquinho antes do 6, ele acaba alinhando ali com o 5 da escala original, né? E esse alinhamento é importante. Por que esse alinhamento é importante? Porque no ponto do nônio que eu tive o alinhamento com a escala original, é exatamente esse o ponto que eu vou medir. É essa a minha medida. Então aqui, ó, se você olhar, eu tenho um alinhamento, vamos deixar ele bem reto aqui para a câmera, ó. Eu tenho um alinhamento ali, ó, fica bem alinhadinho, bem no 6, tá vendo? Ó? Exatamente no 6. Dependendo de como você enxerga, pode ser um risquinho antes do 6, do nônio aqui embaixo, aqui, ó. Ou pode ser no 6. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, se o alinhamento está no 6, tá difícil de segurar aqui, se o alinhamento está no 6, quer dizer que eu tenho 6 décimos de milímetro aí no meu paquímetro. Se o alinhamento está um risquinho antes do 6, olha só, entre o 5 e o 6, quantos risquinhos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Né? Até chegar no 6 ali eu tenho 5. Então o meu milímetro está dividindo de 0.02 em 0.02. Então eu estou falando aí em alguma coisa entre 0.58 e 0.60 milímetros. Então eu tenho 21.58 ou 21.6, dependendo de como você estiver enxergando aí. O importante é que você esteja enxergando o alinhamento que está acontecendo aqui nessa região aqui, ó, bem embaixo do meu dedo aqui, ó, embaixo do 5 da escala principal ou do 6 da escala do Vernier aqui, ó. Vocês conseguiram ver isso daí, pessoal? Ai, tá doendo o braço. Deixa eu voltar aqui pro chat. Vou voltar aqui minha tela. Sim, deu para ver, né? Então o processo ele parece complicado, mas ele não é complicado. Ele é um processo simples, né? Você vai ler a escala principal e depois você vai ler a escala principal com o zero do Vernier e depois você vai ler os décimos com alinhamento lá no nônio. Então, ó, aqui, por exemplo, ó, aqui eu estou no primeiro passo, que é utilizar o zero do nônio para ler a escala principal. Então, esses 4 aqui da esquerda estão todos alinhadinhos, né? Aqui eu tenho 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Aqui eu tenho 1 centímetro e 7 milímetros. Mas tá tudo alinhado no zero, então ó, tá redondinho aí. Se você olhar aqui, ó, nessa outra figura, eu tenho 1 centímetro, né? Ou 10 milímetros aqui. Só que o alinhamento do nônio aconteceu aqui, ó, 1, 2, 3, 4 risquinhos depois. O meu milímetro aqui no nônio está dividido em 5 partes, né? Então eu tenho aqui 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08. Então eu tenho 10,08
milímetros nessa medida aqui. Deixa eu ver aqui. Chats. Sim. São sim. Beleza. Beleza, pessoal. Então aqui nessa medida aqui eu estou lendo 10 e aqui embaixo deu 0,8. Inclusive, deixa eu fazer aquelas troca e destroca de tela de novo. Deixa eu só fazer assim. Mais fácil. Se você olhar aqui no meu paquímetro de novo, agora vai ser um pouco mais fácil de ver. Se você olhar aqui no final do paquímetro, ó, deixa eu ver agora, aí ó, ele está escrito aqui que... Não deu certo, pera aí. Aqui, agora sim. Ele está escrito aqui no finalzinho, ó, que a escala é de 0,02 milímetros. Né? Ele já está te dando a divisão do Vernier aqui, ó. Né? Que é porque, se você olhar aqui no... Do Vernier não, do nônio. Mas se você olhar aqui no nônio, a divisão do milímetro está sendo em 5 partes. Então você tem 0,02 milímetros por parte. Divisão do décimo de milímetro, na verdade. Agora sim, temos... É muita tecnologia para os professores mexerem. Não dá certo essas coisas. Aqui, continuando aqui. Aqui, a gente já viu. E aí o passo 2 lá é usar a medida fracional, que a gente acabou de ver aqui, né? Pelo zero, eu estou lendo 10 milímetros aqui. E aí eu tenho 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 milímetros. Então, 10,08 milímetros. Está lido. E aí a gente tem alguns exemplos aqui, mas eu até coloquei aqui, mas essa escala está tão ruinzinha que ele tem que falar onde é que está o alinhamento aqui. Então, se você vai ler, por exemplo, esse número 4 aqui, vamos fazer só um, vai. Por exemplo, ó, aqui eu tenho 8 milímetros, 9 milímetros, então 8, 7,9, 7,8. Então eu tenho 7,8 centímetros aqui, ou 78 milímetros, pelo zero do nônio aqui, ó. E o alinhamento deu 1, 2, 3, do terceiro risquinho aqui. Só que olha só, entre o 0 e o 2, nesse paquímetro aqui, eu tenho 4 risquinhos. Então, eu tenho a divisão aqui, ó. Isso aqui são os décimos de milímetro, né? E o décimo de milímetro aqui, ele está dividido na metade, na verdade. Isso aqui é 1, isso aqui é meio décimo, né? Então, eu tenho 0, meio, 1, 0,15 aqui, né? Então, eu tenho 7,8 ou 78 milímetros com 15 décimos aqui, ó. Então, 78 milímetros com 15 décimos. Essa escalinha aqui desse nônio aqui é bem ruimzinha de ver. Esse aqui é um pouquinho melhor. Não, a mesma coisa. Então você tem que ficar atento, né, com onde está o seu zero, onde está o alinhamento no nônio e o que esse alinhamento significa pela escala do nônio aqui, né? Como que os seus décimos de milímetro aqui estão distribuídos, estão divididos aqui no seu nônio. Micrômetro, pessoal, outro instrumento bacana aí. O micrômetro, ele serve para medir as coisas com uma precisão um pouco melhor do que o paquímetro, né? Então, o micrômetro aqui você tem algumas coisas. Você tem o arco dele aqui, ó, né? E aqui tem até um ponto importante de falar para vocês, que esse arco normalmente ele tem como se fosse uma peça aqui parafusada nele, que é o protetor antitérmico. Por que é um protetor antitérmico? Porque se esse arco esquentar, por causa da sua mão, por exemplo, ele pode dilatar, e aí você vai ter alguns microns de diferença aqui, né, entre os seus contatores. Aqui você não quer isso, então você tem essa proteção térmica aqui. Aí tem um parafuso, tem luva, tal. Essa parte aqui é importante, que é o fixador, que serve para você travar o seu micrômetro antes de você ler. Tem o tambor aqui, tem uma porquinha de ajuste aqui dentro e tal. E o mais importante é essa catraca, o controle de pressão aqui. Então eu vou mostrar para vocês o meu micrômetro. Na verdade, eu sou um professor muito dedicado, então antes de dar essa aula, como eu sabia que eu não ia estar na PUC, eu comprei um paquímetro e um micrômetro para poder dar essa aula legal para vocês. Então,
Vamos utilizar aqui a câmera de novo e vamos descompartilhar a tela daqui. E o cara do martelo não está querendo dar uma folga para nós. Então, beleza. Aí no Teams eu acho que já estou em destaque. Sim, estou. Carinha do martelo. Vou fechar isso aqui. E aí o que vai acontecer, pessoal? Deixa eu pegar o meu micrômetro aqui. Vai acontecer a martelada, né? O negócio é martelar as pessoas. Então tá aqui o meu micrômetro, ó. Tá vendo? Tá aqui o meu micrômetro. Ele tem essa carinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui de perto pra vocês. Esquece eu, o micrômetro. Não tá querendo focar, não. Aí, focou. Esse aqui é o micrômetro, tá? Então aqui, ó, aquela pecinha preta que eu falei pra vocês, que é a proteção térmica, tem dos dois lados, né? Repara que a minha precisão do meu micrômetro aqui é de 0,01 milímetros. E a margem de medição do micrômetro que eu comprei é de 25 a 50 milímetros. Né? Então ele está aqui no mínimo dele, que são 25 milímetros, e ele vai até 50 milímetros aí para a gente conseguir medir. Ai, meu Deus do céu. Aí o que acontece, ó? Eu vou pegar essa peça aqui porque ela é uma peça fácil de medir com esse equipamento aqui. Eu queria ter comprado aquele micrômetro que mede a partir do zero, mas eu não prestei atenção na hora de comprar. Eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas aqui no micrômetro, ó, que vocês vão ter que ver que são importantes. Ó. Vai, câmerinha. Aqui, ó. Vocês estão vendo como é que é a escala? Ó, a minha escala começa no 25 aqui, ela não começa no zero. E ela tem um risquinho em cima e um embaixo, né? Por que o risquinho em cima e embaixo? Fica olhando esses números que estão passando aqui, ó. Deixa ela focar de novo. Câmera. Coloca nesse negócio coisa. Não, reset não. Câmera. Aqui assim. Ai, foi quase, hein? Foi quase. Vai, câmera. Vai, câmera. Do coisa, né? Aí, ó, beleza. Foi. Obrigado. Ó, repara nesses numerinhos aqui. Agora eu vou precisar tirar um mexer. Aqui. Repara nesses numerinhos que passam, ó. Passa pelo 25, 30, 35, 40, 45 e volta pro zero. Aqui, ó. Por que isso? Porque ela tá medindo de meio em meio milímetro, né? Então repara, ó, nesse risquinho que aparece aqui logo depois do tamborzinho, ó. Se eu for voltando, ó, ela vai encostando no risquinho de baixo. Ela vai encostar quando a gente chegar no zero. Ó. Tá vendo? Aqui, quando eu cheguei aqui, eu tô medindo para cima de meio milímetro. Né? Então vamos dizer assim, ó, vamos dar um exemplo simples aqui, ó. Vamos voltar lá pro 30. Então beleza. Aqui, ó, alinhei o zero com esse risco central. Eu tô medindo a partir de 30. Quando eu começo a girar, esse cara podia pegar esse martelo e martelar a mãe dele. Quando eu começo a girar o tambor aqui, ó, eu vou passar pelo 10, 20, 30, 50, ó, 45. Quando eu voltar para o zero, ele está encostado no risquinho de baixo, ó. Então isso daqui são 50 décimos de milímetro. Aliás, 50 centésimos de milímetro. Quando eu continuar aqui, ó, cheguei no 5, isso aqui são 55 milésimos. Aliás, centésimos. 55 centésimos, 60 centésimos, 65 centésimos, até eu chegar aqui, ó, 95 centésimos, 100 centésimos, que é o próximo milímetro. Então agora aqui eu estou em 31 milímetros, tá vendo?
Isso é uma parte importante do seu micrômetro, de como você ler o micrômetro. A outra parte importante do micrômetro é o seguinte, ó. Você tem aqui atrás, aqui, uma catraquinha. Meu Deus, cara. Você tem aqui atrás uma catraquinha. Então, como que eu vou fazer a medição? Se eu utilizar no meu micrômetro essa luva aqui de ajuste, ó, eu vou fazer a medição errada, eu vou deformar a peça, tá? Eu não posso utilizar isso daqui para chegar a encostar na peça. Isso aqui a gente usa para mexer o micrômetro rápido, assim, quando a gente quer abrir ele todo, ó, né? Deixa eu fazer o truque da mãozinha aqui. Vai, câmera. Agora ela nem calma. Quando a gente quer abrir ele rápido e tudo mais, então a gente usa aqui. Quando eu estou chegando perto, eu tenho que usar essa catraquinha aqui de trás, ó. Aqui, ó, para chegar perto da peça. E aí o que vai acontecer? Deixa eu pôr a minha peça aqui agora. Vocês vão ver, às 2h55 ele vai parar de martelar. Vai ser incrível. Aí, ó. Pecinha. Encaixou ainda. Aqui. A peça é maior do que o micrômetro. Aqui. Minha peça está aqui, ó. Beleza. Assim. Agora até a parte do barulho é importante. Vamos ver se resolve. Então minha peça está aqui, certo? Eu quero medir a espessura da minha peça. Eu vou apertar o micrômetro só tocando aqui na catraquinha, ó. Então o que eu vou fazer, ó? Vou apertar, ó. Tá vendo que ele mexe tudo aqui. E a hora que encostar ela vai fazer um barulhinho. Que não é essa porcaria dessa marreta. Ó. Ó. Vocês ouviram um barulhinho de catraquinha, ó? Vendo? Chegou aqui, ela vai travar. E a hora que ela trava, você tem que fazer duas coisas agora. Aí, ó. Quando ela trava, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, aqui, ó, é a trava do micrômetro, né? Então, vai, câmera. Aqui, ó. Isso aqui é a trava do micrômetro. Então, o que você vai fazer? Você vai fechar a trava do micrômetro aqui, assim. Quando você fecha a trava, você não consegue mais mexer nem por aqui, ó. Aí você remove a peça. Aqui já está travado. E aí você vai conseguir ler aqui, ó. Então, eu vou ler aqui de frente. Aqui pra mim deu... Ó, deu uma medida legal aqui. Deu 39,81 milímetros. Vê se vocês conseguem ler aí 39,81, quer ver? O professor não tem muita coordenação. Vamos esperar ela focar agora. Prontinho. Vai, câmera, vai. Ah, não tá, peraí. Vou setar o foco aqui. Aqui, ó. Olha só. Passou do 35 a 36, 37, 38, 39. Tá quase no 40 ali, ó. Que vocês não, é que eu não consigo botar ela bem de frente. Tá quase no 40, só que não chegou exatamente no 40 ainda. E aí passou do 39,5 ali embaixo e chegou até no 31 centésimos. Então 39,5 mais 31 centésimos vai dar 39,81 centésimos. Né? Só para vocês, vamos destravar aqui, ó. Destrava aqui. Só para vocês verem aqui. Se eu conseguir de novo, vou focar esse troço. Okay. Gente, vocês estão vendo que o professor, vocês estão se probleminha. Vamos até de novo. Vai, cara. Agora ela foca na
eu rodar aqui, ó, assim. Se eu rodar aqui um pouquinho, ó, agora apareceu o risquinho do 40 inteiro lá. Ela estava no 31, ela estava aqui, ó, mais ou menos aqui assim. Então foi 39,81. Ó, beleza, pessoal? E aqui esse micrômetro aqui, ele também tem algo interessante para vocês verem, que é o seguinte: como ele começa a medir no 25 milímetros e às vezes você quer algo que tenha menos que 25 milímetros, você quer medir algo que tenha menos que 25 milímetros, ele vem com esse calço aqui, ó. Não achei tão bom, mas ele vem com esse calcinho aqui de 25 milímetros. Aqui assim. Então você coloca ele você simplesmente coloca no seu micrômetro, né? Se você quer medir alguma coisa que tem mais de 25 milímetros, você simplesmente coloca ele aqui, coloca ele aqui assim, né? Segura junto com a peça e vai apertando. O mais interessante é que, quer ver que interessante? Ó. Aqui, travei. Tirei o calço, nem aqui. Se você coloca o calço e mede, repara que aqui, ó, vamos lá de novo. Esse calço era para ter 25 milímetros redondo, né? Mas, ó, a escala. Ele deu um pouquinho mais de um décimo fora. Aliás, um pouquinho menos de um décimo fora, de um centésimo. Ele deu um pouquinho menos de um centésimo fora. Então você vê que o calço está induzindo um errozinho aí. Ele não tem exatamente 25 milímetros, ele tem um pouquinho mais. E isso depende muito da temperatura. Quando eu estava... Deixa eu voltar para o nosso normal aqui. Quando eu estava... Esse agora vai muito ótimo, hein? A gente retorna no martelo porque não sabe o que pode ser pior. Quando eu comprei, logo que eu comprei ele, eu medi esse calço e estava um dia quente, deu 3 décimos de diferença, 3 centésimos na verdade, de diferença. Hoje deu menos de um centésimo, porque está um pouquinho mais frio do que no dia que eu comprei o paquímetro. Então depende muito. Mas tem essa porcaria desse calço aqui, se você quiser medir coisas com menos de 25 milímetros. Vamos continuar aqui com essa sinfonia de obra que tem atrás de mim aqui. Então, para ler o micrômetro, pessoal, aqui a gente já viu, eu acho mais fácil ler micrômetro do que paquímetro, né? Então trava a travinha aqui, você tem que saber o tamanho do passo, ó. Esse aqui, o passo dele está em 0,025 polegadas aqui, um décimo de um quarto de polegada, que ele está em polegadas. E aí você basicamente vai ler as polegadas aqui, ou os décimos de polegada aqui, e depois você vai ler o nônio aqui, onde que ele alinha com essa linha central aqui, onde que o tambor alinha com a linha central da escala principal aqui. Então aqui, ó, por exemplo, aqui eu estou lendo exatamente 1 milímetro, aqui eu estou lendo exatamente 2 milímetros, né, onde eu estou lendo aqui a escala principal. E aí depois, aqui por exemplo, ó, e aqui você precisa saber na verdade como que é esse tambor, se ele vai até 50, como o que eu mostrei para vocês, se ele vai até 100. Esse aqui eu estou assumindo que ele vai até 100. Não, né? Na verdade esse daqui, ele é em polegadas, ele vai até 25 só, porque eu tenho 25 décimos, 25 décimos não, eu tenho 0,025 polegadas daqui para cá. Então esse 0,025 é o que você lê aqui, ó, né? Porque esse aqui está em polegadas. Então aqui deu, deixa eu ver, aqui a gente está em décimos, né, de polegadas. E aqui você tem quartos de décimos. Então você tem 1, 2 décimos e 1 quarto. Já passou 1 quarto, então 2 décimos e 1 quarto. E aí você passou mais
ah, 12 aqui, tá alinhado, 12 milésimos de polegada, então deu 2,37 polegadas, polegadas não, décimos de polegada, 0,237 polegadas aqui. Mas um exemplo péssimo, porque está em polegadas, né? Esse aqui está em polegadas também. Enfim, é duro achar umas figuras legais de vez em quando. Este micrômetro aqui, ele vem com nônio, né? Então, além dessa escala que a gente já estava lendo aqui embaixo, e além da escala do tambor que você alinha, ele vem também com um nônio aqui, ó, né? Então, para você ter uma precisão um pouco maior aqui do que está acontecendo. Então, olha só, a primeira coisa que você vai fazer é ler a escala aqui de baixo, igual a gente fez, para ver até onde parou. Depois, você vai ler o alinhamento que você teve aqui do tambor com essa linha central, é a segunda parte da leitura. E a terceira parte da leitura, ela vai ser o alinhamento do seu nônio aqui com o seu tambor. Você vai ler 3 partes. Aqui as escalas elas estão bem quebradas em polegada, então não acho esse exemplo muito interessante. Mas você vai ter que ler esse alinhamento da terceira parte da sua medição, vai ser o alinhamento do nônio que está aqui no seu micrômetro com o tambor, que é parecido com aquilo que a gente fez lá no paquímetro. Eu vou ver se eu acho essas figuras em unidades SI, que é mais legal. E aqui tem uns exemplozinhos para a gente brincar aqui, né? Então, de leitura de micrômetro. Aqui já partiu do zero, não chegou em nada, né? Então, a gente tem aqui provavelmente 40, 41, 42 centésimos de milímetro. Tem alguns que a escala vai variando aqui, né? Então, você tem aqui, tá vendo? Ó, esse aqui é 0 milímetros, meio, 1, 1,5, 2, até chegar em 5 aqui. Então ele passou do 5, mas não chegou no 5,5 ainda. Então esse é bem parecido com o meu, né? Então eu tenho 5,30, algo entre 5,30 e 5,31 centésimos de milímetro. Assim vai. As leituras elas são bem simples. Gente do céu. Vou falar 2 minutinhos sobre erros agora, pessoal, só para a gente encerrar a nossa aula. O erro na metrologia ele é algo existente, né? Então você precisa ser muito cauteloso com o erro associado às suas medições, né? Por quê? Porque a gente nunca consegue medir algo exato. Primeiro que nenhuma dimensão é exata, né? Nunca você tem algo exato. Eu estava medindo aquela caixinha aqui que eu mostrei para vocês, por exemplo. A medida da largura dessa caixinha pode variar dependendo do ponto que eu pego para medir, né? Porque ela não é um quadrado, um paralelepípedo perfeito. Ela tem suas imperfeições também. Então, como que eu digo qual que é exatamente a largura dessa caixinha? Eu tenho uma margem de erro que está associada, né? E é importante você saber essa margem de erro. É muito importante. Idealmente, então, nenhuma medida vai ser precisa ou exata. A gente sempre tem erro. E dependendo do nível de precisão que eu preciso, pode ser necessário levar em conta características térmicas, como, por exemplo, temperatura do ambiente. Então, não sei se vocês já viram, mas existem salas de metrologia que tem ar-condicionado, mas não é um ar-condicionado assim para ficar fresquinho lá dentro. É um ar-condicionado que serve para controlar a temperatura do ambiente. Aquele ambiente deve necessariamente estar a 25 graus Celsius, para que você não tenha desvio nas suas medições, ou que você tenha mínimo desvio nas suas medições. Você pode, dependendo da precisão, você pode ter que usar luvas para proteção térmica, né? Então, se eu pegar no meu paquímetro aqui, ó, meu paquímetro é de metal e a minha mão é quente. Então, eu estou aquecendo o meu paquímetro, estou dilatando o meu paquímetro. Pode ser que eu meça algo menor do que a realidade. Então, eu preciso tomar esse tipo de cuidado dependendo da precisão que eu quero ter. E dependendo da peça também, às vezes é uma peça que acabou de sair de um processo, um tratamento térmico, algo assim. Então você deve aferir a temperatura da peça para você fazer a medição, porque dependendo da temperatura, o metal a gente sabe que dilata com calor, então você pode ter temperaturas aí afetando a sua medição.
tá? Tipos de erro, eu vou falar um pouquinho mais sobre tipos de erro na próxima aula, mas só para você saber, aqui, só para você ter em mente já. E a gente tem alguns tipos de erro, por exemplo, o erro estatístico. O erro estatístico ele é associado a tentativas de medição de uma ou um conjunto de peças. Então, se eu tirar 20 medidas dessa caixinha aqui que eu mostrei para vocês, provavelmente, né, até certo nível de precisão elas vão ser iguais, mas se eu aumentar muito essa precisão, eu vou ter 20 medidas diferentes. Então eu tenho um erro estatístico aí que depende de como eu peguei a pecinha, de como eu coloquei o paquímetro, em que posição que eu coloquei, a temperatura que estava, várias coisas que interferem. Ou eu posso estar falando de um processo de conformidade de peças, por exemplo. Então eu estou lá numa empresa produzindo peças, elas têm que estar dentro de uma faixa, né, de controle de qualidade qualquer aí, que eu tenho que saber se essa peça realmente tá boa para ser vendida ou se ela está fora da especificação. E aí eu vou ter um erro estatístico, dependendo da peça. Cada peça, apesar de elas passarem pelo mesmo método produtivo, mas existe ruído, né, no processo de produção, e as peças podem sair com medidas ligeiramente diferentes. Então a gente tem erro estatístico associado a isso também. A gente tem outra coisa que é o erro instrumental. O que é o erro instrumental? É o erro, na verdade, o erro instrumental é a menor unidade que o seu instrumento consegue medir com precisão. O meu paquímetro aqui, ó, o nônio dele tem os décimos de milímetro e cada décimo é dividido em 5 partes. Por isso que ele tem lá no final dizendo que as divisões são de 0,02 milímetros. O que é isso? É só para eu saber o tamanho da divisão? Não. Isso é para eu saber o erro instrumental associado a esse paquímetro. Coisas menores do que 0,02 milímetros eu não consigo ler com esse paquímetro. Entendeu? Mesma coisa o meu micrômetro. Meu micrômetro, eu mostrei para vocês lá que ele vai de 25 a 50 milímetros com precisão de 0,01 milímetros. Que é uma coisa que eu acho muito engraçada, porque o micrômetro, ele deveria, na minha opinião, medir microns, por isso micrômetro. E na verdade ele mede centésimos de milímetro e não milésimos de milímetro, né? Então a gente não está falando em microns, a gente está falando em dezenas de microns aí, né? Mas tudo bem, o meu micrômetro ele tem a precisão de 0,01 milímetros. Então algo menor do que 0,01 eu não consigo ler com precisão. Então o 0,01 ele é o meu erro instrumental para o micrômetro e o 0,02 milímetros é o erro instrumental para o paquímetro, tá? Se você pega uma balança, por exemplo, que você vai pesar as coisas, eu tenho uma balança na minha cozinha que até, se eu não me engano, quantos quilos? Acho que até 2 quilos ela mede de 2 em 2 gramas, então o erro instrumental seria 2 gramas, e de 2 a 20 quilos ela mede de 5 em 5 gramas. Então o erro instrumental da minha balança seria de 5 gramas para coisas mais pesadas e 2 gramas para coisas mais leves. Coisas menores do que 2 gramas eu não consigo pesar com aquela balança. Então a gente tem um erro instrumental, e quando você está fazendo uma medição para o processo de engenharia, você tem que saber, falar, olha, qual que é o meu erro instrumental? Será que esse erro me atende o meu processo? E outra, você vai colocar lá no seu relatório a medida, eu medi, por exemplo, uma peça, sei lá, e eu tenho que colocar o erro associado à minha medida também. Eu não posso colocar a medida totalmente exata lá, porque isso vai induzir quem está lendo o meu relatório ao erro, né? Eu preciso saber, quando eu tenho uma medição, eu preciso saber qual é o tamanho do erro, né? Inclusive para eu saber qual que é a qualidade da minha medição, né? Se eu tenho uma medição, se eu tenho uma peça lá que eu medi 10 milímetros com margem de erro de 5, já está bem, né? Uma medição bem ruim. Você nunca vai confiar que aquela peça tem exatamente 10 milímetros. Ela pode ter de 5 a 15. Né? O 10 ali foi alguma coisa que apareceu, mas tem de 5 a 15. Agora, se você me fala 10 milímetros com uma margem de 0,02 milímetros, pô, já sei exatamente quanto que mede aquela peça, né? Eu sei que se eu quero fazer
um ajuste com folga, por exemplo, se eu quero que aquela peça passe lisa dentro de alguma coisa, eu posso fazer algo que tenha 10,02 milímetros que ela vai passar lisa, porque com certeza ela tem menos do que isso, que a minha margem de erro é 10 mais ou menos 0,02 milímetros. Então eu preciso saber exatamente a quantidade de erro. E a gente fala em erro total, né? O que é um erro total? O erro total é quando você tem erro estatístico e erro instrumental associado. E o erro total, ele acaba normalmente sendo a soma desses erros, né? Então eu tenho uma peça lá que eu medi várias vezes com o meu paquímetro, deu alguns desvios lá, então eu tenho um erro estatístico, que eu posso tirar média, desvio padrão e tudo mais. E depois eu tenho um erro instrumental associado, que eu também tenho que somar esse erro estatístico para que eu consiga cobrir a margem de erro maior possível ali, para não induzir a pessoa que está lendo a informação ao erro. Tá? Então isso é algo extremamente importante. Beleza, pessoal.